Olá, sexto ano, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Espero que a prova de vocês tenha ido muito bem, que vocês tenham conseguido responder tudo certinho e tal, e que vocês tenham achado legal de fazer também. E é isso. Vamos começar com matéria nova, né? Já em preparação para a próxima prova, daqui a mais ou menos um mês, que agora a gente está nesse esquema, né, de provas, uma prova por semana. Mas o nosso tempo entre uma e outra deve ser mais ou menos o mesmo. E aí a matéria, né, que a gente vai começar a ver agora é sobre a África Antiga. É uma matéria super importante. Por quê? Porque o nosso país ele tem uma herança africana muito grande. A gente teve muitas pessoas da África vindo para cá e se misturando com o povo que já morava aqui, né? De forma que hoje em dia quase todos nós somos descendentes de africanos, por mais que a gente possa não conhecer, por mais que a gente veja os nossos antepassados, sei lá, nosso avô, nossa bisavó, essa galera que a gente conhece, e eles sejam brancos, mesmo nesse caso, a gente provavelmente ainda tem algum ancestral africano, todos nós, porque a miscigenação no Brasil foi muito grande. Miscigenação é quando os povos se misturam assim, né? Então é bom a gente conhecer essa herança, questões culturais que passam para a gente também, e a gente valorizar, né, principalmente, porque a gente sabe que tem muito racismo, muito preconceito, muitas ideias erradas, né, sobre esses povos, principalmente porque quando veio um monte de africanos para cá para o Brasil foi por meio da escravização, né? Eram pessoas que eram presas e transformadas em escravos, trazidas para cá. Então fica uma memória ruim, né, da África, fica uma impressão de que a África é um lugar horrível, sem grandes coisas, no qual só existe escravização e que as pessoas negras elas teriam essa origem, quando na verdade isso foi algo que foi feito com elas. Então é super legal a gente lembrar das origens mais antigas que a gente conhece da África, né? Que já é o lugar onde começou toda a vida humana. A gente viu lá atrás, quando a gente estava falando da dispersão dos povos, né? E também foram se transformando com o tempo, igual as pessoas de qualquer lugar do mundo foram se transportando. Então, eles deram origem a algumas culturas, inclusive culturas bem fortes e culturas bem legais, como a gente já viu uma lá atrás, a do Egito, né? Não vamos esquecer que o Egito é na África. A gente viu ele junto da Mesopotâmia, porque essas duas civilizações têm algumas características em comum, mas também os egípcios também têm várias características em comum com o resto da África. E, enfim, mesmo essas pessoas que depois foram escravizadas, elas tinham essa origem nessas grandes civilizações que existiram na África ou em outras menores civilizações que existiram na África também, porque a África é um continente inteiro cheio de povos diferentes. Ok, então, vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem várias organizações políticas e sociais diferentes, né? O continente africano era habitado por muitas sociedades diferentes. Deixa eu botar uma canetinha aqui para chamar a atenção. Muitas sociedades diferentes, é bom lembrar isso. A gente já viu falar dos egípcios, é o grupo mais conhecido de todos, claro, mas também tinha os cuxitas, os garamantes, as xumitas, esses a gente vai ver aqui, né? Tinha os coiçãs, tinha vários e vários grupos, os malineses que fala, eu acho que é malineses, iorubás, enfim, várias galeras, mas os que eram mais fortes nessa idade antiga eram esses, né? Egípcios, cuxitas, coiçãs, garamantes, axumitas. Outros povos foram surgindo em outros momentos ou se fortalecendo em outros momentos. Então, por enquanto, eu quero que vocês lembrem desses nomes aqui. Isso é, sim, não sou muito de fazer ninguém decorar nome, mas esses nomes aí eu acho que são importantes, porque é o nome das civilizações inteiras, da mesma forma que a gente sabe Grécia, e Roma, e Mesopotâmia, e Azteca, e Inca, a gente também tem que saber Kushita, Khoisan, Garamante, Axumita. E eles tinham vários tipos de organização política e social, né? Algumas sociedades formaram grandes reinos, como o caso do Egito, Mali, Songhai, Oxó, Ashanti, Daomé. Outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Mas
Uma característica que das maiores às menores era muito comum era a fidelidade ao chefe e as relações de parentesco. O chefe era alguém que era escolhido ali para representar sua família, e nos lugares um pouquinho maiores tinha um chefe dos chefes que virava ali o líder da região toda, da cidade toda, da aldeia toda, ou do reino todo, né? Dependendo do tamanho de cada uma dessas civilizações. Mas sempre tinha essa figura do chefe que tinha alguma coisa a ver com parentesco, ele ser chefe de sua família e tal. As aldeias era a forma mais comum dos grupos se organizarem. Havia algumas famílias em cada aldeia, né? Cada uma delas tinha seu chefe e todos subordinados ao chefe da aldeia. Ou seja, ele atribuía castigo às pessoas que não seguissem as normas ali do grupo, né? Distribuía a terra entre as famílias, liderava os guerreiros quando existia essa necessidade, né? De uma guerra, alguma coisa assim, ou até de uma caçada, né? De animais. Ele era responsável por todas as coisas que aconteciam ali, decidia as paradas para que tivesse bem-estar para as pessoas, né? E como pagamento disso, ele recebia algum tributo ali, né? Alguma parte do que as outras pessoas produzissem na agricultura, na criação de animais, caça, pesca, coleta, e ele que tomava as decisões finais, por mais que também houvesse colaboração dos outros líderes e chefes das famílias, né? Porque senão, se algum desses líderes ele resolvesse ser muito metido ali a mandão e fazer as coisas sozinho, poderia ser que ele fosse derrubado por esses líderes das aldeias. Várias aldeias podiam estar articuladas umas às outras, nesse caso você formava uma confederação, essa palavra é importante, tanto na África quanto na América, a gente tem muita confederação de indígena também, né? E aí tinha um conselho que cuidasse dessa confederação, e uma sociedade normalmente as maiores e mais estruturadas, elas costumavam ter uma capital, né, uma cidade que era mais importante, e um chefe maior nela, que era um rei, de alguma forma ali, né, cada sociedade leva seu nome, mas a gente pode chamar de rei, porque essas sociedades, elas constituem ali reinos. É o caso, por exemplo, do Egito, né, que tinha o faraó. Nele, aldeias e grupos de várias aldeias formavam parte de um conjunto maior, e, enfim, para administrar a justiça, comércio, excedente de comida, a se comercializar, defesa, força militar, etc., você tinha um pouquinho mais de complexidade ali nos cargos políticos que os chefes atribuíam para pessoas cuidarem disso, né? Normalmente, as capitais tinham concentração de riqueza e poder, e de gente também, né? E as aldeias eram mais empobrecidas. E além de aldeias, confederações, reinos e grupos nômades que andavam por aí, né, pastoreando bichos ou caçando em florestas, você também tinha cidades organizadas em cidades sem ser como um reino, né? Meio como uma cidade-estado que a gente tinha lá na Grécia, algo meio parecido, né? Costumavam ser cercadas com paliçadas, muros, etc. Eram centros de comércio e etc. E por aí vai, né? Então essas várias sociedades mais ou menos organizadas, puramente aldeia, ou então nômade, ou então confederação, ou então reino, ou então cidade-estado, vários e vários tipos diferentes, né, de sociedade. É bom vocês gravarem todos eles, por isso que eu já falei aqui para vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, quer dizer, voltar onde eu falei, pausar e escrevendo um por um. E a gente vai ver sobre três das mais importantes em seu Egito, que já vimos, né? Que eram Cuxitas, Garamantes e Garamantes, perdão, e Axumitas. E a gente tem essa imagem aqui dos Cuxitas. Esse cara aqui, que é o líder, ele costumava ser chamado de faraó. E se vocês olharem aqui as roupas que as pessoas estão usando, né, os enfeites que as pessoas estão usando, se vocês olharem essa construção aqui atrás e esses desenhos, né, que você tinha ali, você vai ver que isso é bem parecido com o quê? Bem parecido com a civilização ali do Egito, né? Então você tem algumas características comuns e, enfim,
influência cultural ali do Egito, né? Os Achumitas e os egípcios, perdão, os Cuxitas e os egípcios, eles eram próximos, os dois eram ali ao redor do rio Nilo. Em determinado momento, você teve líderes cuxitas que viraram faraós, você teve mistura ali de povos e você também teve o Egito tomando conta ali da região de Cuxi, né? Uma história mais complicada, cheia de detalhes, mas a gente não vai ver todos os detalhes, não é nada que vocês precisem prestar tanta atenção assim. É uma pequena imagem aqui para vocês terem um pouco de noção de como aparentavam, né, os cuxitas, também conhecidos como núbios, né? Eles moravam ali próximo do Egito, então eles também tinham as mesmas. Perdão. Era próximo do Egito, mas eu queria dizer próximo do Rio Nilo, então eles também tinham a característica econômica e social ali de ter uma relação com o Nilo e de estar usando aquela água do Nilo para poder plantar para agricultura, então isso fazia parte para eles. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, eles tiveram o mesmo hábito que os egípcios tiveram, né, de construir pirâmides, só que as deles eram diferentes, eram menores, mas tinham mais ou menos a mesma função, que era servir como túmulos para as famílias ali dos líderes, que eram os faraós. Então, semelhanças, né? Semelhanças. E algumas das fontes, né, das coisas que a gente tem para descobrir sobre os núbios ou cuxitas, é justamente produção ali dos egípcios, né? Então, essa imagem aqui que eu circulei não, fiz um quadrado ao redor, é feita pelos egípcios. Então, essa região da Núbia, que atualmente é o Sudão, né, teve povos ali já desde muitos, muitos anos antes de Cristo, né, que nem os egípcios, e foram dominados pelos egípcios em determinado momento. A característica do território de lá, né, é que ele não era nem patriarcado nem matriarcado, exatamente. Como assim? Patriarcado, a gente tem aqui na próxima página, porque vai falar um pouco mais sobre o assunto, é um modo de organização social e política com base na liderança dos homens. Então, patriarca vem de pai, patris, patros, né? Que é. Não, patris, eu acho. Que é pai. É a palavra pai. Então, você tem várias sociedades chamadas, que a gente pode chamar de patriarcado, porque os homens que mandam. É a herança europeia, né? É o que os países da Europa, as nações antigas da Europa, quase todas faziam, né? Pensa Grécia e Roma, né? Os cônsules romanos eram homens, os homens do Senado lá de Roma eram homens. Na Grécia também você tinha a figura lá do pater familias, que mandava em cada uma das tribos, você tinha os reis nas monarquias, você tinha, né, Atenas, por exemplo, que virou democracia, a gente viu que os homens mandavam nessa democracia e as mulheres não tinham, de fato, poder, né? Então, a democracia fajuta, nos nossos padrões de hoje em dia. Então, na Europa, o padrão era o patriarcado, mas em outros lugares do mundo era mais variado. Você encontrava algumas sociedades que eram patriarcais e algumas sociedades que eram matriarcais. Matriarcal é o contrário do patriarcado, então, obviamente, vem de matre, mãe, mater, na verdade. Ou seja, mulheres tinham um papel de liderança, né? Modo de organização social e política com base na liderança de mulheres. Então, o reino de Cuxi, ele era um pouco patriarcado e um pouco matriarcado. Você tinha essas duas figuras, que era o faraó, né, que era o líder mais mais, digamos assim, pragmático ali do dia a dia, né? O cara que tomava a maior parte das decisões no dia a dia, mas você também tinha a Candace, que era uma matriarca, uma senhora, né? Que fosse considerada importante, ela era muito respeitada na sociedade, ela era considerada ali a voz da sabedoria, e ela organizava várias questões locais ali, né? Os dois eram escolhidos por um conselho de chefes locais, e, enfim, compartilhavam ali mais ou menos o dia a dia. Então, é uma característica bem interessante de Cuxi.
E na África toda, né, a gente tem essa característica das mulheres bem mais importantes do que na Europa e bem mais importantes do que nas sociedades que se formaram, né? Porque a gente viu, a gente não viu ainda essa matéria, mas a gente já falou 1 bilhão de vezes que os europeus eles foram conquistando vários lugares ali do mundo. Começou lá mais ou menos na época do Império Romano, quando os europeus já foram saindo da Europa para tomar regiões da África e regiões da Ásia. Mas bem depois disso, lá para 1500, né, lá para aquela época que o Brasil foi descoberto, a gente foi tendo a Europa conquistando vários lugares do mundo, primeiramente a América, depois África e Ásia. E durante todo esse período que a Europa foi tomando os lugares, ela foi impondo características de vida dela, né? E assim eles fizeram com o patriarcado. As sociedades africanas que tinham esse papel das matriarcas, elas foram quase todas destruídas ou transformadas porque os homens passaram a ter esse poder. Então, é uma grande característica cultural ali que traz várias riquezas para a maioria dos povos, né? E foi se perdendo, praticamente sumiu. Então, hoje em dia, intelectuais, ativistas, líderes comunitários, o pessoal lá da ONU, que se interessa com essas questões culturais, dos lugares, etc., eles tentam revalorizar, né, lutar de novo por essa força das mulheres para que essas sociedades possam voltar a ser mais matriarcais e os homens parem de ser os mandantes dessas sociedades, para que você tenha uma riqueza maior ali de culturas, né? Porque quando a cultura é dominada por homens, ela acaba tendo certas características, quando a cultura é dominada por mulheres, ela acaba tendo outras características, quando meio a meio ali, tipo em custo, você acaba tendo outras características, então também é bom que a gente tenha todos esses tipos, né, que eles convivam, ou então que todos sejam igualitários, pelo menos, os lugares, para que a gente possa encontrar formas diferentes de viver, para a gente decidir quais são as melhores, né, para a gente, que não seja uma questão de imposição de que os europeus um dia chegaram ali e dominaram esse território. Ok? E aqui a gente tem duas meninas, duas moças, né, das etnias africanas, a etnia Imba, que fica na Namíbia, né, que ainda é uma das que tem viva essa característica das mulheres serem importantes. Tanto é que a gente vê aqui os enfeites, né, que elas estão usando, colar e no cabelo, etc., são sinais ali da importância que elas recebem nessa cultura. Pausando, né, para fazer o nosso exercício, a gente volta em 3, 2, 1. De acordo com o texto citado nas páginas 314 e 315, quais tipos de organizações políticas e sociais existiam na África? É bom gravar isso, né? Grandes reinos, agrupamentos pequenas de pessoas organizadas em torno das famílias, aldeias, que é a principal forma de organização, porque as outras que são maiores, elas incluem aldeias. Confederação de aldeias, grupos nômades, que é uma exceção ali, que não tem aldeia, né? E cidades comerciais fortificadas, que é uma aldeia maior. Onde se localizava o reino de Cush, na região da Núbia, onde hoje é o Sudão, na África, ou também poderia se falar que é ao lado mais sul e ocidental do rio Nilo. Explique o que é matriarcado, como se funcionava no reino de Cush. É um modo de organização social e política feito com base na liderança das mulheres. No reino de Cush, as mulheres exerciam poder político em conjunto com os faraós. Então, na verdade, não era matriarcado, era mais ou menos matriarcado, mais ou menos patriarcado. Eu acho que o livro está errado ali no jeito como ele falou. Quem eram as Candaces? Eram as matriarcas que compartilhavam com o faraó as responsabilidades administrativas, religiosas e militares do reino de Cush. Escreva um texto que contém as expressões a seguir. Egito, reino de Cush, pirâmides, trocas culturais e contato, isso aí vai de cada um, qual foi o texto feito, né? Mas, enfim, o texto que a gente poderia fazer, por exemplo, é que o reino de Cush era muito próximo da civilização do Egito, e por isso eles tiveram fortes contatos e trocas culturais. Inclusive, os cuxitas foram, em determinado momento, integrantes ali do poder dos faraós, ou então foram dominados pelo Egito, né? E entre essas diversas trocas
culturais que a gente teve, a ideia das pirâmides que chegou ali nos Cuxitas, o nome ali do órgão dos faraós, do órgão da posição, né, de faraó. Ok? Se vocês não fizeram a folhinha, por favor, vão para ela agora fazer. Ok. Como era a organização social nas aldeias da maioria dos povos africanos, havia algumas famílias, cada uma com seu chefe. Então, eu quero saber dentro das aldeias, que eram aquela organização social mais comum, né? Havia algumas famílias, cada uma com seus chefes, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia. Ele atribuía o castigo às pessoas que não seguiam as normas do grupo, distribuía a terra pelas diversas famílias, liderava os guerreiros quando era preciso garantir a segurança. O chefe era o responsável pelo bem-estar de todos, e para isso recebia parte do que as pessoas produziam, fosse na agricultura, na criação de animais, na caça, na pesca ou na colheita. As suas decisões eram tomadas em colaboração com outros líderes da aldeia, chefes das várias famílias que dela faziam parte. Como era dividido o poder no reino de Cush, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres. Havia o faraó e a Candace, que era geralmente uma matriarca respeitada na sociedade. Eles eram escolhidos por um conselho de chefes locais para governar, tendo que cumprir funções administrativas, religiosas e militares. O que é o patriarcado? O que aconteceu com a maioria das sociedades matriarcais da África? O patriarcado é um modo de organização social e política com base na liderança de homens nas famílias, nas aldeias, nos reinos, etc. Na África, existiam muitas sociedades que não eram assim, como o Kush, mas desde o século XIV, os europeus foram destruindo e transformando essas sociedades, impondo seu modo patriarcal de ser. Então, foi se perdendo essa característica cultural, e por isso que ela tem que ser revalorizada hoje em dia, para que esses povos eles consigam se encontrar um pouco mais enquanto povo, né, em vez de tentar ser uma cópia do que os europeus impuseram a eles. Com isso, nós terminamos aqui a nossa aula, né? Vou parar a apresentação e me despedir de vocês. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido interessante conhecer aí os Cuxitas, né? E o resto das características ali das sociedades africanas. A gente segue com essa matéria na aula que vem. Apesar do capítulo ser bem curtinho, ainda dá mais uma aula, né? E é isso. Enquanto isso, fiquem curiosos, entendeu? Pesquisem mais no Google sobre essas sociedades, para a gente sempre poder aprender mais sobre algo que tem uma herança tão importante para a gente e que a gente desvaloriza tanto, né? Como eu disse no início da aula, se a gente perguntar para a maioria das pessoas sobre reinos da África, elas não vão saber absolutamente nada. No máximo, elas vão saber que o Egito é na África, e a maioria das pessoas nem isso, a maioria das pessoas nem pensa no Egito como um lugar africano. E isso é muito ruim, isso faz parte de todo esse preconceito que a gente tem nessa cidade do Brasil também. Ok? Um abraço, até semana que vem.